o céu e a terra. Eu separei os horizontes como uma cortina, e entre eles coloquei a alma dos deuses. Eu fiz as horas, eu criei o dia, eu criei as cheias do Nilo. Fiz as poderosas águas da inundação, para que delas os pobres tenham direitos, assim como os poderosos. O Egito é uma dádiva do Nilo. Foi o que disse o historiador grego Heródoto há 2500 anos. E continua sendo verdade. O Egito é o Nilo. O resto é o imenso Saara, o deserto mais quente do mundo. O Nilo fez florescer uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. A Jornada da Vida, Rio Nilo. « 4.600 anos atrás, um faraó pensou grande, muito grande. Quéops construiu sua tumba com 146 metros de altura. Nem os seus sucessores, Quéfren e Miquerinos, que fizeram suas tumbas ao lado, se atreveram a igualá-lo. Guardada pela Esfinge, a pirâmide de Quéops, durante 4 milênios, foi a maior construção humana. E ainda intriga quem visita esse cemitério como nenhum outro, a Necrópole de Giza. Como calcularam estruturas tão grandes e com tanta precisão? Como transportaram e montaram 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2,5 toneladas a 15 toneladas? Isso sem usar nem animais, nem veículos com roda por causa da areia? Esta semana, pesquisas que detectam raios cósmicos absorvidos pelas pedras revelaram que há um espaço vazio na Grande Pirâmide. 4.500 anos e ainda guardando surpresas. O que se sabe ao certo é que as pirâmides foram obra de milhões de operários, artesãos, artistas. Mas é preciso mais do que força humana para levantar estruturas como essas. É preciso ter uma sociedade organizada, uma burocracia para administrar a obra, um Estado que controla tudo. É preciso ter uma civilização. Esta civilização deixou tantas obras e tumbas que os egípcios não dão conta de estudar tudo. Todos os anos, centenas de cientistas do mundo inteiro se juntam à tarefa. Necrópole de Tebas. Cada buraco na encosta é uma tumba. Aqui encontramos o professor Antônio Brancaleon, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele estuda a tumba de um nobre que viveu 1.300 anos antes de Cristo. O Egito é o primeiro grande Estado nacional que a gente tem. Tudo pertence ao Estado, tudo pertence ao rei. Neferhotep, enterrado aqui, era da elite administrativa desse Estado. Por volta de 2000 a.C., eles estabelecem uma burocracia profissional, vamos dizer assim. A pessoa se estabelece dentro de cargos e de funções pelas suas qualidades, e não simplesmente por serem parentes dos faraós. Uma equipe alemã faz o trabalho minucioso de restauração da tumba. Pedaços de parede caídos são preenchidos para evitar novos desmoronamentos. O laser remove milênios de sujeira acumulada. Milímetro a milímetro, a tinta escondida ganha vida. As pinturas que cobrem todas as paredes, decoram o teto e narram, como num livro ilustrado, a história do Egito Antigo. As cenas do dia a dia na agricultura, na criação de animais. Roupas transparentes insinuam sensualidade sem revelar o corpo. Neferhotep é representado ao longo dos anos,
em relevo ao lado da mulher, já velho, de cabelos brancos, e na morte sendo recebido pelos deuses. Esses dois risquinhos está escrito justo de vós. Significa que ele fala a verdade. Os desenhos e símbolos são hieroglifos, a escrita do Egito Antigo. Foi só quando a gente começou a ler os hieroglifos é que a gente começou a entender os egípcios pelos egípcios, e não pelo que os outros falavam deles. A escrita era tão importante que o faraó só podia assumir o trono se soubesse ler e escrever. Ele comandava um exército de escribas que, por sua vez, controlava tudo o que se passava no reino. A começar pelas cheias do Nilo. Quando o rio transbordava, levava para as margens lodo fértil trazido das florestas da África e do solo vulcânico da Etiópia. Quando as pirâmides foram erguidas, o Egito já tinha agricultura em larga escala e irrigava os campos usando o shaduf, esse sistema de contrapeso ainda visto no interior do país. O trigo era a principal cultura. Ilha Elefantine, em Assuão. A fenda na pedra é um nilômetro. Todas as cheias eram monitoradas e registradas com precisão. A medida era essa aqui, mais ou menos o tamanho do antebraço e a mão do faraó. Quanto maior a cheia, mais terra fértil chegava, maior a produção agrícola. E assim, eles podiam calcular. A origem da expressão obra faraônica vem, claro, do Egito Antigo, de um tempo em que os faraós encomendavam construções grandiosas e ricas em detalhes. Para encontrar esses monumentos impressionantes, seguimos nosso caminho pelo maior rio da África, tendo como guias os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero. É a Jornada da Vida, Rio Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Foi o que disse o historiador grego Heródoto há 2.500 anos. E continua sendo verdade. O Egito é o Nilo. O resto é o imenso Saara, o deserto mais quente do mundo. O Nilo fez florescer uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. A Jornada da Vida, Rio Nilo. – 4.600 anos atrás, um faraó pensou grande, muito grande. Quéops construiu sua tumba com 146 metros de altura. Nem os seus sucessores, Quefren e Miquerinos, que fizeram suas tumbas ao lado, se atreveram a igualá-lo. Guardada pela Esfinge, a pirâmide de Quéops, durante 4 milênios, foi a maior construção humana. E ainda intriga quem visita esse cemitério como nenhum outro, a Necrópole de Giza. Como calcularam estruturas tão grandes e com tanta precisão? Como transportaram e montaram 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2,5 toneladas a 15 toneladas? Isso sem usar nem animais, nem veículos com roda por causa da areia? Muito doce, típicas dessa região. De manhã cedo, os camponeses vão chegando com sua produção. Os camelos curvados com tanto peso. Trabalho duro também para os homens. Um tronco de tamareira é a ponte. Sem equipamento, nem sapatos, eles têm poucas horas para encher a barcaça com cana.
mais da metade da população ainda vive no campo. Mas o Egito ainda depende muito do que foi construído pelos faraós. Os navios de cruzeiro levam turistas para os pontos históricos. Os templos continuam no centro da economia, só que de um jeito diferente. Na antiguidade, o faraó passava dinheiro para os templos. Neferhotep trabalhava para o mais poderoso deles, Karnak. O deus Amon saía uma vez por ano em procissão, carregado pelos sacerdotes numa barca. Embarcavam num barco de verdade e saíam por esse canal. O canal ligava o Nilo a Karnak. O templo de Amun, o rei dos deuses, ou Amun-Ra, o deus Sol. Karnak é 3 vezes maior do que a cidade do Vaticano. O lago já não existe, mas podemos seguir a Avenida de Esfinges, o deus Amun com corpo de leão e cabeça de carneiro. Karnak ficou 1000 anos coberta pela areia até ser encontrada no século XVIII. Egípcios haviam levado pedras para construir suas casas. Nações invasoras levaram obeliscos e partes dos templos como troféus de guerra. Mas Karnak ainda tem a imponência de uma obra que levou 1300 anos. Cada novo faraó aumentava o templo, mas nenhum fez tanto quanto Ramsés II, que ficou 60 anos no trono. Uma floresta de pedra. 134 colunas desenhadas como flores, algumas em botão, outras já desabrochadas. Elas seguravam o teto do maior salão da antiguidade. O tempo e o vento que joga areia contra as paredes gastaram as tintas. O templo era uma explosão de cores. O efeito divino se completava com o sol, como se o deus Amun-Ra entrasse pelas grades posicionadas no alto do salão. Tutankhamon também fez uma capela em Karnak. O faraó menino foi coroado aos 9 anos e morreu antes de completar 20. No auge do seu poder, Karnak abrigava 80.000 pessoas, entre sacerdotes e empregados do templo. Mas nada disso estava ao alcance do povo. O templo egípcio ele não é exatamente como uma igreja. Ele não é aberto para o povo. O povo tem a sua fé, tem a sua crença, mas ele desenvolve essa sua crença, essa sua fé fora dos templos. O povo só tinha acesso aos rituais, que sempre envolviam procissões de barco. O lago sagrado era a representação do Nilo. Ao lado dele, ligado ao rio por um canal subterrâneo, o Nilômetro. Comandado por Hapi, o deus do Nilo, representado sempre com barbas e seios de mulher. É um deus forte e fértil. Os poemas com as palavras do deus Sol estampam as paredes das tumbas dos faraós. No Egito Antigo, a morte era atravessar o Nilo, para na outra margem recomeçar a jornada da vida. Estamos no Vale dos Reis, Antiga Tebas, o cemitério dos faraós. Esta é a maior e mais profunda das tumbas. O corredor, com todas as paredes decoradas em baixo relevo, nos leva para debaixo do chão do deserto. Nossa, tem um poço profundo aqui. O poço foi feito para proteger a tumba das grandes inundações que aconteciam a cada 300 anos. É também o poço das almas. E também evita que os ladrões entrem. Essa é a tumba do faraó Sete I.
No seu tempo, ele era provavelmente o homem mais poderoso da Terra. Senhor do Alto e do Baixo Nilo. E sua tumba reflete isso. 11 câmaras que avançam ao longo de 130 metros. Todas decoradas no auge das artes do Egito Antigo. A tumba acaba de ser reaberta. Conta a história da vida do faraó, das terras distantes que conquistou, dos povos que venceu em batalha, os assírios, os negros da Núbia. Os egípcios são africanos, mas de origem semita, como os povos do Oriente Médio. Sete era pai do lendário faraó Ramsés II, conhecido como o Construtor. Em mais de 60 anos de reinado, espalhou monumentos por todo o Vale do Nilo. Na literatura e no cinema, Sete é o pai adotivo de Moisés. Ramsés, o faraó, irmão adotivo. Mas não há referência ao Êxodo nos textos egípcios. Quando a tumba de Sete foi descoberta há 200 anos, o sarcófago e até as paredes foram levados para a Europa. No Museu Nacional do Rio, há estatuetas mortuárias da tumba de Sete. Nas colunas da tumba, Sete é recebido pelos deuses do Egito, um a um, entrando numa vida eterna que não era para todos. Aqueles que não têm direito a essa vida eterna são esquecidos. Eles voltam para o princípio dos tempos, para o oceano primordial, que é o esquecimento final. É o pior castigo. Morrer não é um castigo, o esquecimento é. A imagem e o nome de Sete I se repetem exaustivamente. A eternidade é ser lembrado. Os egípcios gostavam tanto da vida deles aqui na margem do Nilo que eles projetam essa vida para o outro mundo. Não é um paraíso diferente da vida que eles tinham aqui. Era uma existência à margem do Nilo, só que melhor, por mais tempo. A serpente que desliza pelas paredes é o tempo. Milhões de anos. A vida eterna, um espelho da vida na Terra. É porque eles acreditavam que o objetivo da vida é a morte, que a morte começa uma vida nova, eterna, onde desaparecem as diferenças entre o humano e o divino. Na eternidade egípcia, todos os homens são deuses. No teto, uma demonstração do conhecimento deles em astronomia, um calendário e as constelações, vistas no céu do hemisfério norte, representadas pelos animais que povoavam as margens do rio. O Nilo sempre foi uma estrada perfeita, navegável o ano inteiro. O vento sopra para o sul. A corrente leva as águas para o norte. Isso facilitou a expansão do império e também a entrada de conquistadores. Vinham atrás das terras férteis bem na costa do Mediterrâneo. Cada novo império que surgia invadia o Egito para controlar a produção e alimentar seus soldados. O Egito foi atacado por muitas forças. Líbios ocuparam o trono, depois os faraós negros vindos da Núbia, depois assírios, persas, gregos. Onde o último braço do Nilo encontra o mar Mediterrâneo, a cidade de Alexandria, fundada para celebrar a conquista do Egito por Alexandre o Grande. O grego da Macedônia nunca viveu aqui, mas deixou uma dinastia que fez de Alexandria a pérola cultural do Mediterrâneo. Este prédio moderno é a nova biblioteca. A antiga, que desapareceu, atraía estudiosos da Europa e Oriente com sua coleção de livros.
Ali perto, em Roseta, essa globalização ganhou um símbolo. Pedras retiradas de ruínas de templos foram usadas para erguer o forte que protege a entrada do porto. Encaixadas onde cabiam, muitas sem corte. Em 1799, o Egito estava ocupado pelas tropas de Napoleão. E um padre francês, fazendo a restauração desse forte, encontrou nas fundações uma estela, uma pedra cheia de inscrições. A Pedra de Roseta abriu para o mundo os mistérios do Egito Antigo. Aqui fica só uma cópia da Pedra de Roseta, que foi levada para o Museu Britânico, onde é a peça mais visitada. Um decreto religioso escrito em 3 idiomas: hieróglifos, demótico, uma escrita egípcia mais simples, e grego. O documento em 3 línguas foi a chave para que a escrita do Egito Antigo fosse decifrada. Em Alexandria, outra construção erguida das ruínas. A cidadela ocupa o lugar onde estava uma das 7 maravilhas da antiguidade: o Farol de Alexandria. O fogo aceso na torre de 130 metros de altura, refletido por espelhos, guiava navegantes a até 50 quilômetros de distância. Um terremoto derrubou o farol no século XIV. Suas pedras foram usadas na construção da cidadela. É o que restou de um tempo em que Alexandria era cobiçada pelo poderoso Império Romano e comandada por uma mulher. Cleópatra foi a última rainha do Egito, retratada mais como a mulher sedutora que se envolveu e teve filhos com 2 imperadores romanos, do que como a política astuta que ela foi. O que pouca gente sabe é que, educada nesse ambiente, Cleópatra conhecia filosofia profundamente, falava 7 idiomas com fluência. A sedução pode ter sido a estratégia dela para enfrentar um exército muito mais poderoso do que o egípcio. Quando Cleópatra se matou com uma picada de cobra e o Egito virou uma província romana, começou também o declínio desse grande centro cultural da antiguidade. Roma trouxe a roda d'água para irrigar os campos e melhorar a produtividade. Construiu seus teatros e não reprimiu a religião e a cultura locais. Pelo contrário, a exemplo dos gregos, representou seus imperadores como faraós. Templo de Filas. Nos anos 60, com a construção da represa de Assuão, foi transferido inteiro para uma ilha mais alta. Pedra por pedra. Coluna por coluna. Na principal parede está Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, destruindo seus inimigos. Ao lado, um quiosque dedicado a Trajano, imperador de Roma. A mais de 1000 quilômetros do Mediterrâneo, Filas é uma amostra de como os romanos dominaram todo o Vale do Nilo. Cada coluna com um desenho diferente, como um buquê de flores. E nesta parede, as últimas inscrições feitas na pedra em hieróglifos. Era o século V d.C. E outra fé, num Deus único que mandou seu filho para salvar a humanidade, ganhava força no Egito. A Igreja Cristã Copta, que cresceu com a força de quem acredita ter seus pilares no lugar onde a Sagrada Família encontrou abrigo quando fugiu para proteger o menino Jesus. Cairo, a capital do Egito, a maior metrópole da África. No centro antigo, o bairro Copta é um ponto de resistência. A comunidade tem sofrido ataques terroristas frequentes, uma violência que nem sempre existiu. Os muçulmanos são maioria no Egito e são eles que marcam hoje a identidade do país. Nos seus mercados perfumados de temperos e frutos do Nilo, coloridos pelo trabalho de artesãos, nas mesquitas que marcam a paisagem,
nos chamados para a oração que ecoam por toda parte. Os jovens na Praça Tahrir fazendo o que jovens fazem em qualquer canto do mundo são um contraste com as manifestações por democracia nesta mesma praça, no movimento que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Poucas nações percorreram um caminho tão grande e continuam com tantos desafios. As soluções devem passar pelo Nilo. O rio que corta montanhas, sustenta diferentes povos, semeia vida pelo deserto e alimenta culturas que se misturam à história da humanidade, como as águas do Nilo ao encontrar o mar. Esta foi a Jornada da Vida, Rio Nilo.